e nada mais, nada menos que uma questão do Enem. Vamos ler a questão pegando as partes principais, indicando elas e depois resolvendo a questão. Um arquiteto está formando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, tá? Ou seja, 5,40 metros, você tem uma noção aí. 30 tábuas de 810 e 10 de 1.080 centímetros. Todas de mesma largura e espessura. Então, largura e espessura não vai interferir na questão. Legal. Aí, do que é importante aqui? Obviamente, né? A quantidade de tábuas e o tamanho de cada um. Beleza. Continuando o texto. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Opa, não pode ser de qualquer tamanho. Tem que ser pedacinhos de mesmo comprimento, sem deixar sobras. Ah, cortei. Ah, sobrou um toquinho, um pedacinho ali. Não pode. Tem que ser uma divisão exata. Legal. De modo que as novas peças, os pedaços, ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Ou seja, de maior tamanho possível, sem exceder 2 metros. Caraca, Adriano, eu quero cortar em pedacinhos. Eu quero o maior que eu puder, porém menor que 2 metros. Interessante. E aí, claro, a pergunta final. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? E aí é o que a gente vai descobrir. Vamos lá, então. Primeira informação importante é essa daqui, né? Eu tenho tábua de 540, tábua de 810 e tábua de 1.080. Tamanhos diferentes, mas que eu quero cortar todas em pedaços de mesmo tamanho. Então a primeira pergunta que eu te faço, 540, um tamanho. 810, outro tamanho maior. 1.080, maior ainda. Tamanhos diferentes. Mas os pedaços que eu vou cortar terão tamanhos menor ou maior que esses tamanhos? Menor, né? Se é um pedaço, obviamente que é menor. Opa, se é menor do 540, do 810 e do 1.080, eu vou fazer o MDC. E MDC, quem vai aqui do lado? Os números primos, que divide todos. Mas, cara, termina em zero, termina em zero, termina em zero. Se todo mundo termina em zero, por 2, por 5, é óbvio que vai dar, porque vai dar por 10. Então, quando você bater o olho nisso e quiser agilizar um pouquinho, você pode agilizar. Você sabe que isso aqui é o 2 e o 5. Você não vai ter erro. Você está usando a matemática correta, mas aproveitando para ganhar um pouquinho mais de tempo. Adri, vamos lá. Por 10, vai tirar o zerinho de todo mundo. Legal. 54, 81 e 108. Será que você consegue ver? Vai lá. 54, tabuada do 9. 81, tabuada do 9. 108, tabuada do 9. Só a minha tabuada do 9 na época da escola ia até 90. Mas quem disse que tinha que parar no 10? Aí você vai lá. 90, 99, 108. Então todo mundo dá por 9. Se você não viu 9, não tem problema. Você ia fazer por 3 e por 3. Só que olha o detalhe. Tem 6, 9 e 12. Ainda dá por 3. Se você bateu o olho e viu que dava por 27 direto, você ganhou ainda mais tempo. Isso vai dar habilidade de cada um. Se você já está com essa habilidade, ótimo. Se não tá, calma. O treino vai te dar essa habilidade. Adri, se eu dividir todo mundo por 3, vai dar 2, 3 e 4. Parei aqui? Parei, porque eles são primos entre si. Quando eu parei ali, basta multiplicar todo mundo. 3 vezes 9, 27, vezes 10, 270. E esse 270 é o quê? 270 centímetros. Então seriam pedaços de 270 centímetros. Ah, 270 centímetros é 2,7 metros. Tá bom, vou cortar pedaço de 2,7 metros, vai dar certo. Não vai ter o quê? Sobra. Só que olha o detalhe que ele falou. Ele falou que era para fazer o maior tamanho possível. O maior tamanho possível. Porém, menor que tamanho de 2 metros. Mas se eu descobrir 2,7, Adriano, então não deu? Pensa bem. Esse aqui é o MDC. Ele é o máximo divisor comum. Ele é o maior divisor daqueles números. Ele não é o único. Então pegue um menor que ele. Quem é o imediatamente menor que ele? É a metade dele. Se tem um fator 2 aqui dentro, é só dividir por 2. Adriano, se eu quisesse, eu podia descobrir todos os divisores de 270 e ver qual era o maior, fora ele, porque eu quero o maior possível, menor que 2 metros. Mas nesse caso, basta o quê? Para conseguir o menor que 2 metros, dividir por 2. Se eu dividir por 2, vai ficar o quê? Pedaços de 135 centímetros, ou de 1,35 metros. É menor que 2? Ufa, é. Mas olha o que aconteceu. Se eu tinha pedaços de 270, a minha madeira de 540 eu conseguia 2 pedaços. A de 810 eu conseguia 3 pedaços. A de 1080 eu conseguia 4 pedaços.
deste tamanho. Como eu vou pegar o pedaço e fazer ele ao meio, antes eu tinha um pedaço, como eu fiz um pedaço pela metade, eu tenho o quê? 2. Então tudo isso aqui vai o quê? Dobrar. Vamos de novo? Cada um aqui representa quantos pedaços desse eu ia ter. Mas como eu vou dividir por 2, eu consigo o quê? O tamanho, o comprimento divide por 2, eu vou ter 2 pedaços. Então toda aquela galera ali, eu vou conseguir o quê? O dobro. Então eu vou conseguir 4 pedaços daqui, 6 pedaços desse tamanho de tábua e 8 pedaços desse tamanho. Mas a pergunta foi os pedaços? Não. A pergunta foi o quê? Quantos pedaços em várias tábuas que eu tenho? Ah, não é só somar aquilo ali e deu? Não. Porque ele falava que de cada tipo de tábua eu tinha uma certa quantidade de tábuas. Espera aí, Adri. Aí ficou mais tranquilo. Se eu já fiz a conta ali, eu sei que da tábua de 540, eu consigo 4 pedaços. Como tem 40, então é só fazer 4 vezes 40. Da tábua de 810, 6 pedaços. Como eu tenho 30, 6 vezes 30. E a tábua de 1080, eu consigo 8 pedaços. Mas como tem 10, é só fazer vezes 10. Então o total de pedaços é a quantidade de pedaços de cada tábua vezes a quantidade de tábuas que eu tenho. Aí a continha, né? 4 vezes 40, mais 6 vezes 30, mais 8 vezes 10. E essa continha, você só finaliza ela para encontrar a resposta final, que nesse caso é 420. Então são 420 peças.